Amado, abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, livro de Ruth. Depois de Juízes, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ele é bem pequenininho, tá? Se piscar, já passou ele. Antes de 1 Samuel. Fica no meio de Juízes e 1 Samuel. Pai, obrigado pela Tua palavra que falará conosco esta noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque assim o Senhor tem procedido para conosco, Senhor. E nesta noite, queremos sair daqui edificados, meu Pai. Edificados, orientados e santificados pela Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, unge nossas vidas, Senhor, nosso coração, nossa mente, Pai, nosso intelecto. Pois assim nós queremos, Pai. Não estamos aqui em vão, mas necessitamos do Teu poder em nossas vidas. Porque não queremos ficar limitado a nada, Senhor Deus. Limitado, Pai, a um culto de domingo, Senhor Deus, a uma pregação, a um louvor da semana, Pai amado. Limitado a isso, Senhor Deus. Mas se o Senhor derramar poder, o poder do Senhor sobre nossas vidas, então tudo será diferente, Senhor Deus. Nós compreenderemos, Senhor Deus, e viveremos conforme a palavra do Senhor anuncia. Aleluia. Amados, livro de Ruth, o autor é desconhecido, foi na época mais ou menos 1300 anos antes de Cristo. No capítulo 1, verso 1, diz assim: nos dias em que os juízes lideravam Israel, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu e habitou no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Verso 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Então, uma história tremenda encontramos aqui no livro de Ruth. Israel estava numa miséria, fome, a estiagem já durava anos, a terra não produzia. E Elimeleque resolveu ir para a terra onde havia notícia que tinha abundância, pelo menos sobrevivência. Então ele foi com a família. Elimeleque morreu, ficou a viúva com os 2 filhos, casaram com moabitas, também morreram, e aí Noemi ficou sem norte na vida. Ficar viúva já é ficar quase que desamparada, tendo a obrigação dos seus filhos, principalmente o mais velho, o primogênito, sustentar sua mãe viúva. É obrigação.
E também os 2 únicos filhos morreram, ficou com 2 noras estrangeiras. Quer dizer, Noemi, que era estrangeira, né, de Israel, estava em Moabe, e as 2 moças eram natural da terra. E então, Moabe, ele é filho de Ló, lá 2.200 anos antes, uns 700 anos antes desse episódio aqui, mais ou menos, perdão, uns 900 anos antes deste episódio aqui, que é da época de Abraão. Ló, quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, por causa da perversidade, não só da idolatria, mas do homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, tanto é que quando Ló recebeu os 2 anjos de Deus em sua casa, a perversidade sexual era tão grande, o livro de Gênesis registra que os moradores da cidade foram lá, bateram na porta da casa de Ló e disseram: queremos esses 2 homens, esses 2 varões que estão contigo aí, Ló, manda eles para cá porque nós queremos fazer sexo com eles. Isso era normal. Chegou 2 estrangeiros na casa de Ló e o povo, aquilo já era infestado, era impregnado, as crianças já nasciam com aquela mente poluída. Tanto é que chegou 2 estrangeiros na cabeça do povo, 2 homens diferentes, 2 estrangeiros, porém eram 2 anjos, né, de Deus. E aí então acontece tudo, eles foram enviados por Deus lá, Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, e aí então, por não terem se arrependido, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Abraão, então foi tudo sapecado lá em Sodoma e Gomorra, né? Tudo queimado, enxofre. E aí a mulher de Ló, né? Vocês entendem, é quase tudo igual. A esposa de Ló virou uma estatueta de sal, porque estava com o coração ainda, não era crente como seu esposo Ló, como suas filhas, não era crente, mas a esposa de Ló, ai, que pena, ai. E aí então, naquela situação, ela ficou se lamentando por deixar o material, deixar esta vida e não seguir a vontade de Deus. Aí então ela olhou para trás. Infelizmente é isso que muitos crentes fazem, olham para trás e têm saudade do passado, do pecado, e aí então aquela mulher virou uma estátua de sal. Gênesis relata bem isso aí. Aí Ló, com suas 2 filhas, foram habitar na terra tal, e as 2 meninas, a mais velha falou com a mais nova: e agora? Nós precisamos dar descendência ao nosso pai. Gênesis relata isso aí, né? 19. Precisamos dar descendência ao nosso pai, como é o costume dos povos. Aí elas embriagaram Ló com vinho, né? Elas se combinaram: olha, vamos embriagar o nosso pai e nós vamos se deitar com ele. Primeiro eu, depois tu, beleza? Então a primogênita foi lá, embriagou o pai com vinho, se deitou com Ló, e no dia seguinte a mais nova fez a mesma coisa. Isso, sexo entre família, chama-se incesto. E o nome do filho da primeira é Moabe. Por isso os moabitas. Então passou quase 1000 anos, mais ou menos. E Moabe casou e criou. Imagina, né? O Brasil aí tem 500 anos, já tem um bocado de gente. Então lá já devia ter alguns milhares também. Voltando aqui para a história de Ruth, a família ficou com dificuldades em sobrevivência, foram para a terra de Moabe. Não sei direito a localização, mas era a região de Moabe. E lá então os meninos se relacionaram
com as duas moabitas. Ficou viúva, perdeu os filhos, ficou com as duas noras, e o texto diz que então ela se levantou e disse: vou voltar para a terra de Israel, e porque também tinha notícia de que Israel estava voltando, né, a sustentação. Então eu vou lá, pelo menos, que é meus parentes, tal, de alguma forma vou ser acolhida. E uma das noras, a Orfa, né, ela ficou na terra de Moabe, porém Ruth, aqui diz então no versículo 16, porém Ruth respondeu, Noemi pediu para que Ruth e Orfa ficassem na terra dos seus familiares, né, que já estavam viúvas também. Orfa decidiu ficar na terra natural. E Ruth diz então no versículo 16, porém respondeu, não me instes para que te deixe, Ruth falando com a sogra, a Noemi, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Amados, Israel, o povo de Israel era crente, judeus. Tanto é, quem não fosse natural de Israel, mas quisesse aderir à lei judaica, à religião judaica, crer no Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e obedecer, então teria que, mesmo que fosse gentil, mesmo que não fosse israelita, mas poderia se converter ao judaísmo, então passava por todo aqueles princípios de consagração, de purificação, de circuncisão, enfim. Então se tornava um gentil, porém, religião judaico, circunciso. Então essas moças não eram crentes, porque Moabe, Israel não se dava com os moabitas. Mesmo porque Moabe é fruto de incesto, de pecado. Essa criança nasceu, o seu pai era o pai da sua mãe. Isso era pecado. É pecado. Israel, não, isso é um povo maldito, é um povo originado de maldição. Então Israel não se dava com os moabitas. Israel tinha os moabitas como um povo imundo. E essa moça, a Ruth, ela disse, não, minha sogra, não, Noemi, eu vou contigo. Eu sei que eu tenho aqui na minha terra, meu pai, minha mãe. Noemi manda dizer, volta para a casa da tua mãe. De repente o pai já era falecido também. Ela tinha aconchego, ela tinha segurança, ela tinha muita coisa aproveitável na terra de Moabe. Mas ela disse, não, Noemi, eu vou contigo. E o que tu comeres eu vou comer. Eu vou viver numa boa contigo. Mas o teu alimento será o meu alimento. Onde tu dormir, eu também vou dormir. Não esquenta comigo. Eu só quero ficar do teu lado. Eu quero te servir, eu quero ser grata. Eu quero te recompensar, Noemi. Gente, o que levou essa Ruth, essa moça, expressar-se assim? Eu vou contigo, não vou te largar, Noemi.
Declarações tremendas, maravilhosas. A terceira dela, ela diz: o teu Deus, depois que ela diz, onde quer que fores, irei, onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo. A quarta expressão, o teu Deus será o meu Deus. E aonde tu morreres, ali eu também serei sepultado. Ou seja, assim eu serei contigo até o fim, para sempre. O que levou essa moça a tomar essa decisão? O que levou essa moça a tomar essa decisão? Olha, a Noemi veio de uma terra distante, que era Israel, faminta, pobre, porque deixou toda a terra que a família tinha, que o seu marido tinha lá em Israel, não trouxe nada com ela. O que essa moça viu na face de Noemi? Paz, alegria, segurança. Ela viu o poder de Deus na vida de Noemi, mas também não só na vida de Noemi, na vida dos filhos. Ela não conheceu o sogro, porque o sogro faleceu antes de elas se casassem. Mas com certeza o sogro Elimeleque, com certeza era um sacerdote, era um homem, era um marido, era um pai, para poder dar toda essa segurança, toda essa estrutura para Noemi e para os filhos. O que essa moça viu na vida dos maridos também? A harmonia, a alegria familiar. Ruth viu então algo muito especial na vida de Ruth, na vida de Noemi. Ruth viu algo muito especial na vida de Noemi. E pelo poder de Deus na vida de Noemi, a graça de Deus, o presente que Deus deu a Noemi, que era crente, e assim Deus dá a todo crente, chegou a conquistar a sua nora. Na verdade eram as duas, porque as duas iam juntas. As duas amavam muito a sogra. Apenas órfã disse não, a órfã decidiu ficar na terra natural. Mas a Ruth disse, não, o teu Deus será o meu Deus. E ela vinha de uma cultura idólatra, onde o seu povo buscava deuses para si. Mas ela diz, o teu Deus, Noemi, será o meu Deus, eu vou servir Ele até o fim da minha vida, até eu morrer. É isso que ela diz aqui no versículo seguinte. Onde morreres, eu morrerei e serei sepultada contigo. A glória de Deus na vida de um crente. Ela conquistou a sua nora, sendo a sua nora já adulta. Que grande presente que Deus nos dá de conquistarmos os nossos. Ela conquistou a nora que já era adulta, que ela disse, o teu Deus será o meu Deus, eu vou ser crente também, no Deus vivo. Ela conquistou. Nós não podemos ficar limitados. Sabe o que, irmãos?
Fazer o quê, né? Minha criança não quer, meu filho não quer. Ah, mas meus filhos já estão grandes. É difícil agora, é difícil. Até pode ser difícil. Claro, quando pega meu sogro, o seu Ernesto, que diz, é de pequenininho que se torce pepino, né? É isso, né? Uma vez o seu Ernesto pegou um pepino bem pequenininho tal, e colocou no gargalo de uma garrafa PET. Botou, e caiu, pepininho, fininho. E ali passou os dias, e o pepino foi engordando, estufou a garrafa. Né? Claro, é de pequenininho que se educa. Porém, isso de forma alguma quer dizer que o grande não será conquistado. Não será conquistado se o testemunho não está sendo bom, está sendo prejudicial. Ruth viu o poder de Deus na vida de Noemi. Perdeu o marido. Meu Deus. Glória a Deus, minha nora. Glória a Deus. Sorriso nos lábios. Não murmurando, não se queixando, não questionando, não fazendo desaforos. Agora, como viúva, dá uma de coitadinha. Agora, sendo viúva, dá uma de pobretela. Agora, viúva, sou viúva, vou me casar de novo, né? Vou arrebentar a boca do balão por aí. Não. Viu a glória de Deus. Por quê? Noemi, crente. O desejo dela de fazer a vontade do Senhor, de obedecer a sua palavra, a sua lei. E nisso vinha paz, vinha alegria, vinha segurança. Ruth sentia segurança ao lado de Noemi. Por isso ela diz, eu vou onde tu fores. E eu me converto ao teu Deus. Eu me converto ao teu Deus. Vi os filhos morrerem. Olha, o marido morrer ainda vai lá, né, irmãos? Às vezes o cara não vale nada, às vezes o cara é um traste. Tomara que vá. Mas assim, era morrer, enterrar filho. Enterrar filho. Como é que estava o coração daquela mãe? Como é que estava o coração daquela mãe? E o coração de Ruth e de Orfa, como é que estava o coração delas? E Noemi, debaixo do poder de Deus, amando Deus acima de qualquer coisa, amando a Deus, se alegrando em Deus, acima da desgraça da morte do seu marido e dos seus filhos. Aquela mulher resplandecia a glória de Deus. Noemi disse, o teu Deus será o meu Deus. Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus, minha sogra. A sogra conquistando a nora. Mas por quê? Também porque os filhos já estavam em Cristo, já estavam em Deus, já estavam no Salvador, já estavam reconhecendo o Criador. É possível, é possível. Então tem que dar testemunho, o testemunho que essa mulher dava. Fez
promessa para a sua descendência. O testemunho de Noemi fez promessa para a sua descendência. Ruth vai embora com Noemi, volta para a terra de Israel. Lá eles conhecem um parente mais próximo chamado Boaz. Acolhe elas, dá um sustento a elas, e a coisa vai ficando boa, vai ficando boa. Boaz começa a ver de perto Ruth, que era uma jovem. Boaz, sei lá quantos anos tinha, mas já era um cara mais adultão. Ruth, uma jovem viúva. Porém, Boaz não se apegou a Ruth por causa da idade, por causa da pouca idade, não. Mas por causa da virtude de Ruth. O texto fala: todo o povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Capítulo 3, eu acho, capítulo 4. Todos sabem que tu és uma mulher virtuosa. E aí então acontece o quê? Eles se casam. Eles se casam. Tudo isso aconteceu por quê? Por causa da segurança que Noemi prestava à sua família diante da lamentação, diante da desgraça. 3 amparos morreram em sua vida. Saíram de sua vida, que foi seu marido e os 2 filhos. Mulher desamparada. Mas ela não se queixava, não se queixou, não murmurou, não diminuiu na fé dela, ela não deixou de buscar a Deus, ela não diminuiu na busca do seu Deus, ela não se decepcionou com seu Deus, mas ela cria na providência de Deus, que mesmo que Deus não fizesse o que acabou acontecendo ali, ela estava decidida a servir a Deus, na miséria, na fome, com toda aquela desgraça das perdas em seus ombros. Meu Deus, amados, temos que servir a Deus, buscar a Deus, independente daquilo que, sabe, um mal entendimento, ou que tantas pessoas evangélicas falam assim, né? Porque Deus promete isso para ti, Deus promete isso para outro, e Deus promete isso aqui, não, e não vai morrer sem cumprir essa promessa, sabe? Eu já vi homens de Deus, Antônio Neves, por exemplo, da Assembleia de Deus, uma amizade profunda com ele, pastor Antônio Neves, irmão que nos ajudou muitíssimo no início da comunidade. Aliás, desde o finalzinho da renovação carismática, que a gente era amigo, ele tinha promessas constantemente de ir para longe, mas deu um tiripaque no coração dele, morreu antes de sair do estado. E aí? Sabe, Deus promete, guarda no coração, mas antes de ficar obcecado pela promessa, antes disso, obedecer. Ruth não pensou em privilégios terrenos, que acabou acontecendo, mas ela não pensou nisso. Que ela queria era servir a Deus. E a glória de Deus sobre a vida dela, a alegria do Senhor na vida dela, com dificuldade terrível.
Por isso Ruth disse: esse Deus que tu serve eu também quero, Noemi. Eu também quero minha sogra, porque ninguém pode ter esse suporte se não for por graça do Senhor. Ninguém consegue estar firme diante de tanta desgraça, de tanta tragédia. Desabou tudo na tua vida. E tu estás tão bem, Noemi. O que te fortalece? Por isso ela disse: o teu Deus será o meu Deus, porque eu quero isso para mim. Eu quero ser fortalecida assim como Deus te fortalece. A promessa. Boaz conhece Ruth, eles se casam. Final do livro de Ruth, capítulo 4, diz assim: casaram tal, e no versículo 17 diz assim: as mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho, ele é chamado Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações, só para entender aqui. A Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Mas Noemi, não, está se referindo a Ruth. Tá, irmãos? Então, é só. No versículo 18. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Quem casou com Obed? Foi Ruth ou Noemi? Quem casou com Boaz? Foi Ruth? Oh, meu Deus, ainda bem que tem meus anjos aqui que ficam me corrigindo. Foi Ruth, né? E por isso que então, que lá no versículo 17, apesar de falar Noemi, mas está se referindo a Ruth. Então, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Olha só. A glória da nação de Israel veio por Davi, pelo rei Davi, irmãos. Começou de um testemunho de uma viúva, pobrezinha lá, arrasada com a situação da vida. Mas a firmeza dela, a constância dela, a busca dela, fez com que sua nora a seguisse e dissesse: o teu Deus vai ser o meu Deus. Casou com um homem de Deus, tiveram filho, né? Obed, Jessé, Davi. Olha só, a obediência. Só olha o que a obediência, meu irmão, faz abençoando a nossa geração. A obediência a Deus, pai e mãe, cuida com os teus filhos pequeninos, teus filhos grandes, cuide. Está errando, vai te consertar com ele, vai buscar Deus. Errou, vai pedir perdão. Se não sabe que errou, se errou, não converse com teu filho. Filho, tem alguma coisa que o pai e a mãe te fez de errado, filho? Tens alguma queixa contra nós desde criança, desde pequenininho? E conserta e traz cura, meu irmão, e passa a ter um testemunho verdadeiro, um testemunho de Noemi. De Noemi. Ore com os teus filhos, ministra a palavra, medita a palavra de Deus, mas isso no dia a dia, meu irmão. O teu testemunho sério, verdadeiro,
ainda que você não pronuncie versículos bíblicos, porque muitos podem dizer, mas eu não sei onde está tal passagem, como que eu vou falar para o meu irmão? Mas se você está lendo a Bíblia, isso já está entrando dentro de ti e está consertando as tuas atitudes, mesmo que você então não diga versículo bíblico por não se lembrar. Mas a tua vida transformada, meu irmão, a tua vida transformada pela palavra e pelo poder de Deus, meu irmão, os teus filhos serão Ruth. Os teus filhos serão Ruth, a ponto de dizer: pai, mãe, o teu Deus será o meu Deus. Eu quero servir a Deus. Servir o teu Deus, mãe. Eu quero Jesus, esse Jesus que tu tens, pai, mãe, eu quero. Aí vem os teus netos. Vem aí os Obedes, né? Depois vem os Jessés. Depois vem os Davis. Geração abençoada. Geração abençoada porque uma mulher decidiu posicionar-se, mesmo diante de toda a desgraça vivida, mas ela não diminuiu 1 milímetro na busca, na fé, na obediência ao seu Deus. Mateus capítulo 1. Já estarei encerrando, queridos. Versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão. E aí você continua. Lá no versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Geração abençoada, irmão. Olha a mudança extraordinária, a bênção extraordinária que nós podemos deixar de bênção para a nossa geração. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos e até que Jesus volte. Acredito que não vai ter tantas gerações assim até a volta de Jesus, né? Mas a questão é, você pode conquistar os teus. Mas não é só para os pais, não. Para os filhos, né? Para os filhos aqui, para os filhos que os pais não são crentes, não são cristãos, não buscam a Deus. Os filhos, da mesma forma. Noemi conquistou Ruth já em idade adulta. Totalmente descrente Ruth era, porque era de uma terra distante onde tinham muitos deuses o povo. E Ruth vem daquela cultura. Mas ela, Então a mensagem desta noite, meu irmão, é essa. A glória de Deus na tua vida. Poder de Deus na tua vida. Poder de Deus na tua vida. Pela obediência, pela prática, pela sinceridade, pela verdade, pela busca a Deus, de conhecer a
Deus e viver a sua palavra. Não existe outra forma, não existe. Se alguém te falou que pode acontecer, ele é mentiroso, ele é do diabo, porque não existe outra forma senão conhecer a Bíblia Sagrada e obedecer. E quando eu obedeço, quando eu pratico, eu também busco o poder de Deus na minha vida, eu clamo por Ele. E o Espírito Santo dá poder. Poder para ser testemunha, poder para viver a vontade de Deus. É isso que Ruth viu na vida de Noemi.